Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula aqui neste canal. Meu nome é Guilherme Angra, sou terapeuta e escritor. E hoje é um vídeo muito importante porque eu vou tocar num autor e num livro e num testemunho que ele por si só esfarela toda essa nossa contemporaneidade que fica olhando para o ser humano de uma maneira totalmente cientificista. Sabe essa galera que diz que você só é um corpo que age no ambiente, só reage a estímulos ambientais? Essa galera que diz que você não tem livre-arbítrio. Então, neste vídeo, com o testemunho que eu vou trazer hoje aqui, fica claro, fica claríssimo como esses homens e mulheres da modernidade, dessa psicologia moderna, que olha homem e só vê animal, só vê um gorila, só vê uma cabra ali, né? Não diferem, né, o homem de um bicho qualquer. Acham que, sei lá, o homem, ele só tem um cérebro maior, né, pessoal? Essa bola de gordura, ela é maior que, sei lá, num gorila, né? Então eles conseguem fazer mais sinapses, seus neurônios, etc. Então, hoje eu trago para vocês Viktor Frankl e o livro Em Busca de Sentido. Tá? Esse livro ele esfarela essa galera. Por que ele esfarela esse pessoal? Porque aqui ele mostra, primeiramente, que o ser humano não é só corpo, e a gente vai entender tudo isso, né, na reflexão de hoje. Claro que nós, antes de eu adentrar no ponto principal, que hoje eu quero falar sobre o amor no campo de concentração, eu preciso apresentar esse autor, esse homem extraordinário que é o Viktor Frankl. Tá, o Viktor Frankl, por que é tão importante trazer ele aqui? Porque o Viktor Frankl, ele morreu aos 92 anos. E ele morreu logo ali. Ele morreu em 97, meus caros. Então estava com nós até 97. Eu já era nascido em 97. Então esse homem, ele passou por um campo de concentração nazista. Ele ficou lá durante 4 anos. Ele perdeu esposa, ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão. Passou por sofrimentos inimagináveis e saiu de cabeça erguida do outro lado. E esse cara estava com nós até há pouco tempo atrás. Isso é maravilhoso. Maravilhoso no sentido que nós podemos hoje ler esse relato e ainda um relato com esperança no final. Então o Viktor Frankl, ele nasceu em 1905 na Áustria. Ele nasceu dia 26 de março, um dia antes de mim, né? Eu nasci dia 27 de março. 2 arianos. O Em Busca de Sentido é o primeiro livro dele. É o primeiro livro dele. Ele escreveu assim que ele saiu do campo de concentração. Se eu não me engano, ele levou menos de 40 dias para escrever o Em Busca de Sentido, né? Então as coisas estavam frescas na cabeça dele, ele já pegou e escreveu. Só que, claro, a obra dele é extensa. Se eu não me engano, ele escreveu 32 livros. Fora as conferências, enfim, que ele ministrou por aí. Então o Viktor Frankl é um homem extraordinário. O Viktor Frankl, ele é o criador da terceira escola de psicoterapia de Viena. Então, antes dele vieram outras 2 escolas, né? A primeira, claro, com Sigmund Freud, com a psicanálise. Então, o Freud, quando ele surgiu, ele falava que grande parte da motivação humana era essa questão sexual, né? A sexualidade humana, tá? Então, para o Freud, por exemplo, o ser humano, ao perder tudo, só sobrava instinto. Ao que o Frankl, em sua obra, né, vai diametralmente contra essas afirmações do Freud, porque o Frankl provou que não é só isso. Né? O ser humano não sobra só instinto. Tanto é que o Frankl, nesse livro aqui, ele diz, né, que os porcos se tornavam cada vez mais porcos e os santos cada vez mais santos. Ou seja, eu não posso universalizar a coisa. Ao perder tudo, não sobra só instinto, não. E aí, eu gostaria também de trazer aquela história do campo de concentração, que é do São Maximiliano Kolbe. Nós temos várias histórias, né, heróicas dentro dos campos, dos vários campos de concentração nazistas, né? E uma delas é do Maximiliano Kolbe. O que aconteceu, né? À época, os judeus fugiam bastante. Claro, né, eles estavam ali, iam ser mortos, então eles fugiam quando tinham a
a possibilidade. E aí fugiu um prisioneiro. E aí os nazistas, para compensar a fuga de um prisioneiro, resolveram matar 10. Porque, claro, regimes ditatoriais, não sei se vocês já perceberam, eles tratam seres humanos como formigas. Você não passa de um número. Isso aconteceu exatamente a mesma coisa no comunismo também, com Stalin, entendeu? Com o Mao Tse Tung, toda essa galera, né, em busca de poder, eles tratam o ser humano que nem formiga para chegar ao poder. Então, tanto faz se tiver que matar 100, 200, 1 milhão, 2 milhões, enfim. O fato é que fugiu esse prisioneiro e iam matar 10 judeus para compensar. E aí eles escolheram esses 10 judeus e estavam levando esses 10 judeus lá para uma prisão, ali, para um encarceramento. E um deles estava muito desesperado e estava implorando para os soldados nazistas não levarem, porque ele era pai e ele queria ficar com o filho dele e tal. E aí o Maximiliano, ainda era Maximiliano, não era ação, né, não tinha se tornado santo, ele pede para ir no lugar desse pai. Então ele vai lá negociar com os soldados nazistas. E eles aceitam. Então tá bom, você vai no lugar desse outro judeu aqui. Ele vai no lugar. E aí os nazistas colocam esses 10 seres humanos numa gaiola, numa jaula, numa prisão minúscula, que eles não conseguiam deitar, eles tinham que ficar de pé. Então imagina, eles já estavam cansados, já estavam com fome, sede, frio. Então eles começaram a definhar e a morrer. E à medida que eles iam morrendo, o Maximiliano, ele ia rezando por eles, ia abençoando eles, ia trazendo esperança para o coração daqueles homens, entendeu? Olha a grandeza do São Maximiliano. A ponto, né, do São Maximiliano ele ser o último a sobrar. Então morreu todo mundo ali durante os dias. Os dias foram passando, eles não comiam, eles não bebiam nada, então eles iam morrendo. Mas estava ali, né, o santo trazendo esperança, olhando o copo sempre meio cheio. Cara, imagina a percepção de mundo desse homem. Você olhar, você está repleto de miséria ao teu redor e você ainda conseguir trazer esperança para o coração daqueles homens. Cara, isso aí nada explica, não tem artigo científico que explique isso, a não ser o amor, pô. A não ser um homem que está olhando para uma verdade. E é por isso que eu insisto para vocês, meus caros, que vocês precisam enriquecer o imaginário com essas histórias e prestar atenção nessas histórias e começar a refletir, a meditar nessas histórias. Porque dá até vergonha, né? De eu ficar, sei lá, chorando por probleminhas, sei lá, minha esposa não me deu beijo hoje. Eu tô sem dinheiro. Quando tu olha para essas histórias, tu sente vergonha de estar sofrendo por coisas tão banais, tão pequenas. Então, o que aconteceu com São Maximiliano? Ele foi retirado desta jaula, dessa prisão, e aí os nazistas tiveram que matar ele. Se eu não me engano, eles deram uma injeção no coração deste homem, que eu não sei qual elemento que eles usaram, né? Mas enfim, mataram São Maximiliano e ele se tornou santo, entendeu? Por conta desse ato, né? Magnífico. Então, reforçando a frase do Frankl, né? Os porcos se tornavam cada vez mais porcos, mas os santos se tornavam cada vez mais santos. Então o homem não é só instinto, seu Freud, seu arrombado, tá? É claro, nós devemos muitas coisas ao Freud, tá? Mas nesse sentido, né, o Freud era muito limitado. Então, a primeira escola de psicoterapia veio com a psicanálise, Freud. A segunda veio com o Alfred Adler, que ele falava sobre o desenvolvimento humano, que ele falava sobre a questão da psicologia do poder, né? Então, a motivação principal do ser humano era o poder. Por que era o poder? Porque desde pequeno o homem se sente inferiorizado, porque ele nasce, ele olha para o mundo e ele vê um monte de adulto fazendo um monte de coisa e ele se sente inferior. Então ele vai buscando ganhar autoridade nas coisas, aprender as coisas para ganhar poder. Isso é mentira? Não, isso acontece. O mesmo acontece também quando o Freud vem com a questão da sexualidade, da busca sexual, de matar os desejos. Também acontece. Mas então, vem Frankl e diz que tudo bem, de novo, essa busca da sexualidade acontece, essa busca para o poder, essa motivação pelo poder acontece, mas isso não é o principal, de estar longe de ser o principal. O principal é a busca por sentido. Então o homem, ele, mais do que tudo, ele busca dar um sentido para a sua vida. Porque, como diria Jordan Peterson, a vida ela é sofrimento. Só que esse sofrimento ele se torna terrível
terrível mesmo quando não há um sentido ali. Quando não há um sentido, esse sofrimento é terrível. Agora, quando há um sentido, eu sou redimido pelo sofrimento. Eu sou redimido pela cruz. A visão de um São Maximiliano Kolbe, por exemplo, para fazer o que ele fez, é justamente essa. Ou seja, ele estava com uma vida repleta de sentido, mesmo olhando para um lugar repleto de desesperança e morte. Porque ele sabia que aquilo ali, aquele sofrimento iria redimir aqueles homens. Então percebam que o Frankl, dentre os seus colegas, Alfred Adler, Freud, ele está muito acima. Ele está olhando realmente de uma maneira mais profunda para o homem, né? Então, enquanto muitos de seus contemporâneos hoje olham o homem como só um mero corpo que reage a estímulos, o Frankl, ele conseguiu enxergar essa alma espiritual do homem. E ele prova isso em um testemunho. Não preciso de artigo científico, eu tenho um testemunho de um homem que passou por experiências terríveis e saiu de cabeça erguida do outro lado. E a parte que eu quero me ater hoje aqui com vocês, que para mim é uma das partes mais bonitas, eu acho que ela vale pelo livro inteiro, né? Se eu só lesse essa parte aqui, para mim já teria valido a pena o livro inteiro. É a parte que o Frankl fala sobre o amor dele pela sua esposa. Uma esposa que ele não sabia nem se estava viva mais. Então ele demonstra aqui que o amor, eu não preciso ter a pessoa física na minha frente. O amor atravessa a matéria. E isso é muito bonito, meus caros. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque vamos lá, vamos tentar se colocar no lugar do Frankl. Eu sei que isso é difícil de fazer, mas é por isso que exige imaginação, né? O Frankl estava num lugar onde ele olhava todos os dias seus colegas morrendo das maneiras mais terríveis possíveis, inanição, tortura, sendo enviado para câmaras de gás, fornos, etc. Sabe? Sendo surrados, espancados, morrendo de frio. Então, imagina, você olha isso diariamente. O Frankl diz que aos poucos os prisioneiros vão ficando um pouco insensíveis. É o que eu falei no vídeo que eu cito sobre a sexualidade feminina, né? Que eu falo daquela frase do Corsão, né? Ganha foros de normalidade aquilo que é frequente. Então, a morte, a inanição, a tortura começa a ser normal contra os judeus ali, né? Se vira banal a coisa, justamente por ser frequente, né? E aí o Frankl diz que quando nada mais restava, quando ele estava repleto dessa insensibilidade, ele estava olhando direto para o abismo todos os dias. Olha só que interessante toda essa análise, meus caros. Porque eu falei sobre essa questão do abismo, de olhar para o abismo quando nada mais resta. Eu falei sobre isso na aula que eu falo sobre o Rust Cole, né, do True Detective. Que ele passa a série inteira falando que a vida é uma sala trancada, é um pesadelo, no qual, como em todo pesadelo, no final tem um monstro. Tem um monstro que vai te matar. Ou seja, é você olhar para o abismo e só ver a escuridão, e essa escuridão vai te olhar de volta. É uma visão pessimista para a realidade, uma visão desesperançosa para a realidade. Então, quando eu olho para o abismo, provavelmente eu vou ser dominado pelas sombras, né? Então, quando nada mais resta, aí vem o Frankl e fala sobre amor. Ele traz esperança. O mesmo acontece com o Rust Cole, lá que eu falei, né? Quando ele está perto da morte, quando ele passa por esse abismo de fato, ele enxerga, além das profundezas escuras, ele consegue enxergar o amor, sentir o amor da filha. Né? Lembram disso? Enfim, eu vou deixar o card aqui, caso vocês queiram assistir depois. Mas o fato é que eu gostaria de ler esse trecho que o Frankl descreve sobre o amor dele pela esposa. Então aqui, né, o Frankl, antes de chegar nesse trecho, ele fala que eles caminhavam quilômetros no gelo, né? Então estava frio pra caramba, eles tinham que caminhar quilômetros para trabalhar nas suas zonas de trabalho lá. E estavam com fome, estavam com sede, estavam com frio. Além disso, tinham os guardas nazistas que, sei lá, iam tirando onda, iam humilhando eles. Então esse era o clima, tá? Então ele diz assim: mas agora meu espírito está tomado daquela figura, a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva, que eu jamais conhecera antes na vida normal,
que eu jamais conhecera antes na vida normal. Tem algo que eu comecei a perceber nos últimos tempos. É muito fácil amar no conforto, né? É muito fácil dizer que ama no conforto. Mas o amor, me parece que ele é provado aonde? No sofrimento. Na cruz. Antes, um disclaimer. Desculpa pela minha garrafinha de vaquinha. É isso que dá o cara ser casado com uma veterinária, tá? É garrafinha de vaquinha, xícara de vaquinha, tudo de vaquinha. Mas enfim, voltando ao tema. O amor, ele parece que ele é provado no sofrimento, né? Então, por exemplo, tá eu e minha esposa hoje aqui. Estamos bem de grana, somos lindos, maravilhosos, tem sexo, né? Tem carinho. Tem as briguinhas, claro que tem. Claro, nós já passamos por algumas questões, né? Que eu não vou falar nesse vídeo hoje, algumas questões sérias. Uma outra hora eu conto isso pra vocês, essa história. Mas é quando você passa por essas dores, né? Por esses problemas, que começa a provar o amor de fato pelo outro. Quando você casa com alguém, você jura ali no altar: vou te amar até a morte. Eu vou te amar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, enfim. Até a morte. Eu vou passar por cima de tudo para te amar. Só que é fácil falar isso quando tá tudo bem, né? Mas e quando a doença bate na porta? E quando a pobreza bate na porta? Aí que eu acho que a coisa começa a ser provada de fato. Tá? E é por isso que essa promessa, quando você promete algo para uma pessoa, promete esses juramentos, tu tem que pelo menos ter conseguido imaginar um pouco essas coisas. E eu nunca me esqueço, certa feita, falando dessa questão do amor no sofrimento, né? Eu e minha esposa e a minha sogra, a gente foi passar um Natal na casa da tia da minha esposa, e na época ela tinha um marido que tinha Alzheimer. Alzheimer em último grau, então o homem era uma criança grande, entendeu? Então tinha que dar comida para ele, tinha que dar banho nele, tinha que levar ele pro banheiro, enfim. Era uma criança, né? Era um bebê. E eu vi uma cena que me marcou pro resto da vida. Então imagina, olha o contexto. Essa esposa cuidava desse marido com Alzheimer. E nós estávamos na sala certo dia, e o marido dela estava ali numa cadeira de rodas, né? E aí, de repente, evoca um cheiro de merda. E aí eles foram ver, né? O marido tinha se cagado, entendeu? Porque, enfim, é uma criança grande. E a tia falou assim: tem que limpar ele, vou dar um banho nele. E eu e mais um tio da minha esposa, né? Levamos o marido dessa tia pro banheiro. E ali eu fiquei olhando e me ofereci para ajudar também. Eu fiquei olhando esta esposa limpando a bunda do marido e dando banho no marido. E ela fazia isso, meus caros, sem reclamar, sem nojo. Fazia isso, sabe, com amor, pô. Rindo ainda. Quando eu olhei isso, eu pensei: cara, é aqui que se prova o amor, né? É limpando a bunda do próprio marido. Quer dizer, um marido que, sei lá, há anos atrás estava viajando com ela, estava dormindo com ela, estava fazendo amor com ela, que deu filhos para ela, que amou ela, agora estava ali, nessa posição de criança, de recém-nascido, e ela estava limpando ele. Ela não abandonou ele. Pelo contrário, estava ali, sabe, fazendo o seu papel, assim. Eu achei isso de uma beleza. Olha só, parece um paradoxo, né? Como assim você achou belo a mulher limpando a merda do próprio marido? Talvez pro nosso tempo materialista e mesquinho, né? Isso seja pouco, né? Isso seja nojento. Cara, é ali que se prova o amor, na minha visão. É nesses momentos que se prova o amor. Depois ele faleceu, né? Depois de um tempo, mas ela ficou com ele até o final. Então, quando você começa a olhar essas coisas, tu percebe: caralho, é muito fácil amar quando tudo está bem. Tudo está indo bem. E é por isso, eu reforço de novo, que nós temos que enriquecer o nosso imaginário. Nós temos que olhar para essas coisas aqui e perceber o quão foda, o quão difícil, o quão sofrível pode ser uma vida. Porque, de alguma maneira, eu preciso trazer esperança para o mundo. Eu preciso ver o copo meio cheio. Porque para ver o copo meio vazio já tem um monte de gente, né, vendo. Tem um monte de gente já falando mal de todo mundo, tem um monte de gente já desistindo de tudo.
Então quando a gente enriquece o nosso imaginário, a gente tende a olhar o copo meio cheio, entendeu? Porque essas histórias, elas quebram no meio pessimistas. Elas quebram no meio materialistas. Enfim, então para deixar bem claro essa questão, né? O amor, às vezes quando tu tá fudido, quando tu perde tudo, é o que o Frank fala aqui, né? Que ele jamais tinha conhecido essa sensação antes. Quando ele estava lá com a esposa dele, naquela sua vida, trabalhando, ele não tinha tido essa experiência tão profunda do amor. Isso que é uma coisa magistral e magnífica. Quando ele não tinha a esposa fisicamente ali, que ele foi sentir um amor maior ainda. Olha como isso é bonito, porra. Ele continua. Converso com minha esposa. Ouço-a responder. Vejo-a sorrindo. Vejo seu olhar como que a exigir e a animar ao mesmo tempo. E tanto faz se é real ou não a sua presença. Seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. Lindo pra caramba isso aqui, né? Então dane-se se é real, se a pessoa está materialmente ali. Dane-se porque, de novo, você é um ser de alma espiritual. Você não precisa da matéria em si. Porque você é um ser inteligente, você tem imaginário, você tem memória. Um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada. A verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia e em fé humana, a redenção pelo amor e no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Isso aqui é a prova cabal, meus caros, que você, que eu, mesmo que nós estejamos em um lugar fisicamente cerceado, eu ainda sou livre. Eu ainda sou livre. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada. São Maximiliano Kolbe. Viktor Frankl. A tia da minha esposa. Mesmo que você esteja cerceado fisicamente, você não perde a sua liberdade de espírito. Esse que é o ponto. Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida. Nessa situação, a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si, da pessoa amada. É por isso que eu não canso de falar para vocês aqui sobre a importância de nós aprendermos a contemplar a vida concreta e real. Pela primeira vez na vida, entendo o que quer dizer. Os anjos são bem-aventurados na perpétua contemplação, em amor, de uma glória infinita. E aqui ele continua, essa parte também é muito bonita, ó. De repente me dou conta. Nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento, fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada, a seu, abre aspas, ser assim, fecha aspas, nas palavras dos filósofos, que a sua presença e seu estar aqui comigo podem ser reais, sem sua existência física em si, independentemente de seu estar com vida. É o que eu falei antes, né? Quer dizer, eu não preciso da pessoa fisicamente aqui na minha frente para sentir o amor, para poder ser contemplado, para poder contemplar o amor. Eu não sabia, nem poderia ou precisaria saber se a pessoa amada estava viva. Durante todo o período do campo de concentração, não se podia escrever nem receber cartas. Mas isso, naquele momento, de certa forma, não tinha importância.
As circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor, ou seja, esse cara estava livre. Na minha lembrança e na contemplação amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Se naquela ocasião tivesse sabido, minha esposa está morta, como ela estava, né? Acho que esse conhecimento não teria perturbado o meu enlevo interior naquela contemplação amorosa. Perceba que ele fala muito dessa contemplação amorosa, né? Então, já falei para vocês sobre a questão de pensar, meditar e contemplar, né? Pensar é ir de uma ideia a outra. Meditar é você ir na origem dessas ideias e buscar uma experiência primeira, né? Para que você consiga rastrear essas ideias, de onde é que elas estão vindo. E a contemplação é quando você conseguiu meditar sobre várias coisas e agora você consegue enxergar essas várias origens de meditações de fora, né? E perceber esse todo e se maravilhar com esse todo. Onde é que eu parei aqui? Tá, o diálogo espiritual teria sido igualmente intenso e gratificante. Naquele momento, apercebo-me da verdade. Abre aspas. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Fecha aspas. Eu diria mais. O amor não é forte como a morte. Ele é maior do que a morte. E aí nós temos este homem aqui, ó, que morreu na cruz, né, que venceu a morte. Então o amor, ele é maior do que a morte. Então é isso, meus caros. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, compreendido um pouco mais sobre essa questão de contemplação, essa questão do amor, que o amor atravessa a matéria, que a pessoa amada, às vezes, não precisa estar nem viva, fisicamente viva, né, que você consegue contemplá-la. Eu, por exemplo, né, eu não sou um católico de anos, assim. Eu me converti de 2019 para 2020. Mas tem algumas coisas que tu começa a perceber, por exemplo, hoje, quando eu vou na missa, às vezes ali antes de começar a celebração, de fato, antes de começar a missa, né, tem a dezena do terço que a gente reza. E eu comecei a fazer um exercício ali, e cada Ave Maria eu tendo a dedicar para alguém que já se foi. Para minha avó, minha tia, meus avós, amigos, amigas. E sempre, enquanto eu estou rezando aquela Ave Maria e eu contemplo aquela pessoa por quem eu estou rezando, eu sinto algumas coisas parecidas com o que o Frankl fala aqui, dessa contemplação amorosa. Ou seja, no fundo aquela pessoa, tudo bem, materialmente ela está morta, mas espiritualmente não, né? Eu trago ela para a vida de novo quando eu consigo fazer essa meditação. E eu posso fazer isso com tudo, pro resto da minha vida. Então, às vezes eu faço alguns exercícios de imaginação, né? Por exemplo, quando eu perder meus pais, imagine que meus pais já não estejam mais aqui. Eu vou poder amar eles de maneira às vezes até mais forte do que eu amo hoje. Olha só que interessante tudo isso. A minha esposa, a mesma coisa. As pessoas que estão ao meu redor. Então é isso, meus caros. Espero que eu tenha conseguido alargar um pouco a consciência de vocês sobre isso, expandir o imaginário de vocês. Porque no fim é isso, cara. O que resta é o amor. O que resta pra nós é o amor. Às vezes eu recebo tanta gente ferrada no consultório com histórias tão tristes, cara. Parece tão desesperançosas, né? Que quando eu vou na missa no domingo, eu olho pra cruz e penso: ou é ali, né? Ou é Cristo, ou nós estamos todos ferrados. Ou a esperança está ali, ou acabou-se tudo. E pra mim, óbvio que a esperança está ali, no homem que venceu a morte. Puta, isso é maravilhoso, cara. Tá bom, meus caros? Acho que é isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Eu também sou terapeuta. Então, se você gostaria de marcar terapia comigo, aqui embaixo tem o link do meu WhatsApp, tá bom? Até mais. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Sobrevivam.